Olá a todos, mais um vídeo, dessa vez para a gente analisar a carteira do fundo da Guepardo, fundo de ações da Guepardo, que na minha metodologia do meu canal aqui é o primeiro no nosso ranking aqui, né? A gente tem um ranking de avaliação de gestoras e fundos, uma metodologia própria minha, onde eu considero alguns fatores que eu considero importantes para a gestão, né? Como filosofia de investimento, cartas, se o gestor ele é muito exposto na mídia, etc. Eu faço ali uma classificação, vou colocar aqui na descrição alguns exemplos de análise de gestoras que eu fiz e por enquanto a Guepardo aqui está em primeiro lugar nesse ranking, tá? Tem algumas outras gestoras boas também ali que aparecem nas primeiras posições, como a Real Investor, também a Tarpon, né? Mas a Guepardo está em primeiro lugar e eu vou rever a carteira deles, faz um tempo que eu não olho, então eu vou usar o site da CVM, aqui o CVM Fundos de Investimento, para a gente ver como que está a carteira da Guepardo. Obviamente essa carteira não é 100% atualizada, né? A CVM ela esconde a carteira dos fundos por 6 meses, né? E ela libera esses dados, considera esses dados públicos a partir com 6 meses de atraso, né? Então a gente consegue olhar a carteira que o gestor tinha há 6 meses atrás, tá? Antes era 3 meses a defasagem, mas os gestores dos fundos conseguiram aumentar isso para 6. É uma maneira de eles protegerem o capital intelectual deles, né? O maior valor da gestora está na sua própria filosofia de gestão, né? Os processos para definir as ações. Então, eles preferem esconder isso o máximo possível, né? Para que o pessoal não esteja replicando a sua maneira de selecionar ações, né? Então, aqui no site da CVM, eu vou deixar o link também aqui na descrição para que vocês possam entrar aqui e olhar a carteira de qualquer fundo, tá? Registrado aí no Brasil. A gente vem aqui nessa opção Fundos de Investimentos Registrados, né? E coloca o nome da gestora aqui, tá? Eu coloquei Guepardo e a gente tem a lista de todos os fundos da gestora, tá? Pedindo aí, pessoal, para quem está acompanhando os vídeos aí e curtiu o canal, só dá um like e se inscrever no canal. A gente está chegando em 1000 inscritos aí, dá uma ajuda para nós. E aqui eu vou escolher o fundo Guepardo Institucional, Master Fundo de Investimento em Ações, esse aqui que está selecionado. Ele é o fundo Master, né? O Master é o fundo onde a gestora coloca as principais posições, tá? E ela usa os outros fundos para replicar essa carteira e distribuir, tá? Então, a maior parte do capital vai estar sempre no fundo Master, por isso que é melhor olhar no Master, tá? A gente vai aqui em composição de carteira e abre a primeira lâmina aqui do fundo, tá? A gente pode ver aqui que nessa parte superior aqui tem a competência, né? Que é o mês, né, da carteira. A gente pode ver que o mês 3 tá tudo bloqueado aqui, tá? Porque o gestor pediu para não mostrar, para não mostrar esses dados, não considerar esses dados públicos, tá? Então, como eu falei, a maioria dos fundos vai estar com 6 meses de defasagem. Então, qualquer mês que a gente colocar aqui, né, fevereiro de 2024, janeiro, dezembro de 2023, eles vão estar bloqueados, tá? Então, o primeiro mês que a gente consegue olhar aqui, eu acredito que deva ser o mês 10 ou 9, tá? Que vai estar liberado para a gente olhar. Eu coloquei o 10 está bloqueado também, então provavelmente vai ser o mês 9, tá? Mês de setembro de 2023 é o primeiro fundo, é o primeiro mês que vai estar aberta a carteira. Então a gente tem aqui a carteira aberta do Guepardo Institucional, tá bem? Então aqui a gente consegue olhar, cada linha dessa aqui vai ser uma posição da carteira, tá? Então a gente pode ver que nessa linha aqui é a posição de VUC 3, Vulcabras. Aqui a gente tem a quantidade de vendas que o fundo fez no mês, as aquisições e a posição final em relação ao patrimônio líquido de 23%, tá? Então aqui a gente consegue ter essa visualização total de quantas posições o fundo tem, né? E também quanto que ele tem em renda fixa, como operações compromissadas e também valores a pagar e receber que fazem parte do fundo, tá? Tudo isso a gente consegue ver aqui qual é o percentual do patrimônio líquido, tá bem? Um fator interessante da carteira da Guepardo é a concentração, como eu mostrei na análise que eu fiz do fundo. Ele é um fundo historicamente concentrado, ou seja, as principais posições elas sempre vão representar bastante do patrimônio líquido, então sempre vai ter uma posição ali com 15, 20% do patrimônio líquido, e não só uma, né? Algumas, aqui a gente pode ver, a gente tem a Vulcabras com 23%, é bastante, tá? É uma posição relativamente grande, poucos fundos concentram bastante assim a primeira posição. A gente tem aqui a segunda posição, a Klabin com 18%, o GPA com 17% e Itaú com 10%. Então as 4 principais ações do fundo já representam bastante, tá? Mais da metade do fundo, tá?
Não é muito comum isso, normalmente o pessoal diversifica muito mais, tá? Mas a estratégia deles, eles têm tido uma estratégia vencedora, assim, né? Então eles realmente concentram bastante a carteira nas posições que eles têm bastante convicção, depois de estudar muito a empresa, de realmente conhecer a fundo a empresa, fazer uma análise de valuation muito criteriosa, né? E realmente eles só concentram quando eles estão com muita certeza que a empresa está barata, tá? Daí eles realmente concentram e tocam todas as fichas lá, beleza? Vale lembrar também que a Gepard tem uma regra interna de quantidade de posições, eles não podem ter mais do que 14 posições, por isso é uma carteira curta aqui, não tem muitas posições, né? A gente consegue contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itaú repete, são praticamente 10 empresas na carteira e uma posição pequena em renda fixa, né, aqui de 5% do patrimônio. Então uma carteira bem curta, concentrada, fácil de analisar, e a gente pode olhar aqui as principais posições, né? Então o Vulcabras é a posição maior do fundo, a gente pode dar uma olhada aqui no fundamentos, qual é o perfil dessa empresa, né? Uma empresa aí de múltiplos baixos, né? Bem de valor invest, assim. Pode ver que preço-lucro abaixo de 10, 8 vezes. Os indicadores de rentabilidade são altos, né? ROIC e ROI na faixa de 22 e 24%. São ROICs altos, né? Tudo acima de 15%, vamos dizer assim, que já é alto, né? E é uma empresa que segue crescendo, né? E também vale destacar que é uma empresa de capitalização bastante baixa, valor de mercado aí de 4,3 bilhões, é uma small cap, né? E eu acredito que a posição que eles devam ter lá já deve ser bem relevante dentro da empresa, tá? Dá pra gente olhar aqui o tamanho da posição, né? Posição final de 400 milhões de reais e comparado com o valor de mercado de 4 bi, isso significa 10% da empresa. Então a Vulcabras tem 10%, a Gepard tem 10% do capital da Vulcabras. Isso significa que eles têm muito peso lá dentro, com certeza eles têm muito acesso à informação, muito acesso aos diretores, ao CEO, né? E isso pode deixar o contato com eles muito próximo e eles ter bastante acesso à informação e entender tudo que está acontecendo na empresa. Inclusive até, talvez até ser ativista lá dentro. Não é a característica da Gepard, eles não fazem isso. Eles não têm interesse em fazer isso, mas com esse tamanho de posição até é possível uma gestora ter esse nível de interferência lá dentro, tá? Vamos olhar as outras posições aqui. Eles têm também Klabin, né? É um caso interessante aí de commodities, né? Então, pelo que eu entendi da estratégia deles, eles sempre gostam de entrar em commodities em empresas de commodities quando está na baixa do ciclo, né? Então, o preço da celulose, que é a principal medida de preço de uma empresa de papel e celulose como a Klabin, uma Suzano, né? Tá em baixa, né, agora, então eles entram na empresa quando esse ciclo está em baixa para aproveitar a alta do ciclo e pegar uma recuperação da empresa, tá? A gente também tem uma posição grande aqui no GPA 3, a gente pode dar uma olhada aqui como é que está no fundamentos, é Ultrapar, né? Também uma empresa com múltiplos baixos e indicador de rentabilidade alto, né? A gente pode ver PL de 12 vezes, PVPA de 12 vezes e indicadores de rentabilidade acima de 15, né? na faixa de 20% aí. Então tem um padrão, né? As posições deles normalmente são múltiplos mais baixos e indicadores de rentabilidade alto, né? Que é o melhor dos cenários. E também a posição Itaú aqui, né? Eles em algumas entrevistas que eu escutei do gestor da Gepard, eles falaram que Itaú, volta e meia, eles estão investindo, eles já entraram e saíram várias vezes, então eles estão sempre olhando Itaú, sempre quando está um pouco mais baixo o preço da ação, eles vão lá, entram, operam um pouco essa recuperação do mercado e já saem fora porque eles acham a empresa muito boa. Então, para eles, eventualmente, vale a pena entrar quando está barato, porque a empresa sempre vai estar performando bem, na opinião deles, tá bem? E também, outras duas posições que vale a pena a gente ver aqui, é a Rail 3, né? A grande Rumo, né? Eu não acompanho muito essa empresa, não conheço muito, mas aqui a gente pode ver que é uma empresa que já destoa um pouco, né, do perfil das outras. Eles têm múltiplos altos, aqui um PL de 50 vezes, o EBITDA na faixa de 10 vezes, não é tão alto assim, mas é alto. Não tem dividend yield, não deve ter distribuído lucro nos últimos períodos e os indicadores de rentabilidade são baixos. Então aqui deve ser um caso que eles devem ter alguma informação lá de dentro que a empresa está mudando, está melhorando, está com a possibilidade de melhorar a performance nos próximos trimestres,
né? Provavelmente tem alguma coisa aqui que eles estão farejando que o mercado não pegou ainda. Isso pode ser informação lá de dentro que eles tenham, né, um conhecimento diferenciado do setor, da indústria ou do negócio em si, ou dos executivos, tá? Essa empresa, pelo menos, é uma empresa que cresce. A gente pode ver aqui que receita líquida tem crescido, né, e EBITDA também, mas teve bastante dívida, né? Eu já não gosto muito desse tipo de empresa, porque aqui a gente vê que a empresa tem aqui uma despesa financeira de 2,4 bi e o EBIT apenas de 3,4. Então sobra muito pouco para lucro, é uma empresa bastante alavancada, teve bastante prejuízo aqui, de 2015 a 2018. Então eles devem estar apostando num caso de recuperação, né, de turnaround, de uma melhoria da empresa. Os múltiplos estão muito ruins porque a empresa não dá muito lucro. Deve ser alguma informação que eles devem ter lá de dentro também, de melhoria da empresa, né? Não informação privilegiada, tá? É informação de melhoria operacional, eles devem estar percebendo isso lá dentro. E outra posição interessante que eles têm aqui é Grupo Mateus, Gemate, que ao que parece aqui, foi a empresa que eles mais compraram no mês de setembro de 2023, né, 24 milhões. Então, em aquisições aqui, a gente consegue ver que foi a que mais teve aquisições no mês, 24 milhões, quase nada de vendas praticamente. Então, eles montaram a posição aqui, totalmente nova em setembro. Então, provavelmente eles devem estar carregando essa posição ainda, né? Passou aí 6 meses, provavelmente eles ainda têm. Então, é uma posição nova aí do fundo, uma aposta deles. Eu também não acompanho muito essa empresa, né? Um setor mais varejista aí de alimentos. Eu também não tenho a gostar muito, mas eles não se apegam muito a negócios e indústrias. Eles fazem um filtro lá de empresas que passam nos critérios qualitativos deles, e se a empresa está barata, eles entram. Não tem muito esse apego de, essa empresa eu gosto, essa não, tá? A gente pode dar uma olhada também um pouco como está o resultado deles. Então vamos olhar aqui os resultados nos últimos anos, nos últimos períodos aqui do Guepardo Institucional Master FIA. Tá? Lembrando que o Master é apenas o veículo de alocação deles, e eles distribuem nas plataformas o FIC ou FIA, né? Não vai ser o Master. O Master é apenas o veículo onde eles colocam as ações, tá bem? Então a maioria do patrimônio vai estar aqui no Master. Então, mas é tudo igual, tudo a mesma coisa. Bom, a gente pode vir aqui nessa janela aqui e escolher um período minimamente ok para a gente analisar, né? Eu sempre coloco aí mínimo 36 meses. Então vamos colocar 36 meses aqui, para ter uma ideia, né? Nos últimos 3 anos, como tem sido a performance deles, também comparada com o Ibovespa. Vou colocar aqui o Ibovespa. Pode ver que é um fundo, né, que bate o CDI Ibovespa de longe, né? Então tem tido uma boa performance e por isso, né, acabou tendo a melhor nota no nosso ranking aqui de análise e tem sido considerado por muitos um dos melhores fundos, né? Tem ficado bem mais conhecido e famoso agora, apesar de os gestores e os donos da gestora não gostarem muito de aparecer, pelo que parece. Né, eles são mais quietos, não são muito midiáticos e nem aqueles perfis de tubarão de mercado assim. Eles estão aparecendo um pouco agora porque o pessoal descobriu que eles têm, né, uma performance muito boa, mas não esperem que eles fiquem aparecendo muito na mídia, não é muito o perfil deles. E isso é positivo na minha visão, né, na minha visão, um gestor, e ele não pode aparecer muito por diversas razões, né? Tem muito viés de confirmação, tem muito ego envolvido, etc. Então eu sempre olho se os gestores e os donos da asset aparecem muito na mídia, e principalmente o gestor, né? O gestor não pode aparecer, ele tem que ser meio quieto na minha visão. Beleza, pessoal? Então só peço aí para quem está curtindo aí, dar um like aí, inscrever. Em breve eu abro outras carteiras aqui para a gente ir analisando, tá bem? E vou deixar o nosso e-mail também para quem quiser entrar em contato para a nossa mentoria aqui na descrição. Beleza? Abraço!